Oi gente, hoje nós vamos ter o privilégio de ter aqui no canal da Voz do Estúdio Vote o Jardel Maia, que é uma pessoa incrível, um amor e além de tudo é uma pessoa muito competente que eu tenho o privilégio de ter como aliado, de ter como parceiro trabalhando ao meu lado. O Jardel, ele tem a licenciatura em música pela FRJ, ele é pós-graduado em Gestão, Educação e Políticas Públicas no Centro Latino-Americano de Ciências Humanas no Uruguai. Ele também é detentor do Prêmio Shell de Música pela obra Alto do Rural. Além disso, ele faz milhões de coisas, né? Aliás, o artista de hoje, ele tem que ser multifacetado mesmo. Nós temos um momento de multidisciplinaridade, multimídia. Nós somos obrigados a ser multimídia. Eu amo isso, sinceramente eu amo. Eu acho que você ser versátil é uma coisa muito legal. E aí eu queria que você mesmo falasse pra mim dessa tua experiência com preparação vocal dos espetáculos que você preparou. Eu já fiz vários, né? Eu já fiz 2 infantis, Patinho Feio, Cigarra e a Formiga, ambos de Maria Clara Machado. Fiz um trabalho com o Rodrigo Pena, que eu nunca disse que prestava, o nome da peça. Farsa, com Cláudio Hanna, Bianca Baiton. Outros. Teve o Cansei de Ser Bonzinho. Cansei de Ser Bonzinho aqui no VOT mesmo, né? Com um grupo que a gente montou, que é o Evoque. Raul, que é sua obra-prima. Exatamente. O Raul foi uma coisa mais ampla, né? Porque vai desde o texto, vai desde os arranjos, vai desde a direção e até a preparação vocal, isso tudo. Eu acho que Raul tive o privilégio de assistir, eu fiquei impressionada com o seu trabalho, com o seu primor, com o seu cuidado, com a qualidade vocal do grupo, sabe? Fiquei bem impressionada, parabéns. E aí, além disso tudo, você também é professor da Faculdade Cal, Sim. Professor do Estúdio Vote, também foi convidado para dar aula no CEF, você tá... É praticamente um povo. Exato. Assim, ó, vai se espalhar. Mas isso significa que você é maravilhoso, todo mundo te quer nessa cidade, né? Assim você me deixa sem graça. Mas a ideia é essa. Imagina se eu não vou perder essa oportunidade. Não, brincadeiras à parte, Jardel, isso é muito sério, porque quando a gente é solicitado, no seu caso você é muito solicitado em vários espaços, significa que seu trabalho é efetivamente reconhecido e eu tenho muito orgulho disso. Eu sou sua fã. Eu também te admiro. Eu também, amor. Além disso, você também é ator e cantor, né? Eu soube que você anda cantando ópera por aí, é verdade? A gente trabalha com muita coisa, né? Eu trabalho com muita coisa e, assim, em ramos bastante diversificados. E, assim, mas, assim, a ópera sempre foi minha paixão, assim, entendeu? Tanto em termos de estudo e em termos de realização mesmo, né? Então, já fiz Bodas de Fígaro e também já fiz a estreia, O Pagador de Promessas, que é uma peça que foi estreada aqui, estreia mundial aqui no Rio de Janeiro. Legal, Jardel. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma correlação muito curiosa e interessante de ver toda essa sua versatilidade, essa multiplicidade, essa pluralidade de competências. E você atualmente é jurado. Você não acha que tem uma correlação de você ter essa cultura geral ampla na sua área e você poder julgar? Você não acha? Você concorda com isso ou não? Não, concordo, porque assim, praticamente eu vivo dois lados. Porque tem um lado do artista, que aí você tem, que, né, vai desde a performance, desde a compreensão de tudo que envolve performance, e tanto o professor, que é o meu lado que eu também gosto muito eu tenho muito prazer em estar nessa categoria também, que aí é você ensinar, divulgar conteúdo, né, divulgar informação, esses dois lados. Só que esses dois lados também se ramificam. Sim. E aí você tem que vivenciar tanto você tem que passar por experiências que vão desde a performance, desde como o outro artista está na performance, como o outro artista se prepara e o que você tem e como você tem que orientar esse artista para ele poder desempenhar melhor. Então, assim, você também ter que orientar várias pessoas
exige de você que você entenda mais, que você busque outras informações, que você não fique restrito só naquela área. Fazer em si. No fazer né? em si, exatamente. Porque na verdade o que você está dizendo também tem muito a ver que no momento que você está passando e ensinando, você tem quase que um sensor crítico, né, percorrendo todo o seu conhecimento e passando para ele, vendo de fora e orientando o que você acha de acordo com aquela estética, né? Sim. E aí na hora que você vai julgar, você faz algo semelhante, você não acha? Sim, a gente vai lá nos nossos arquivos, né? Agora eu tenho que falar sobre isso, eu estou vivenciando um assunto X. Você vai naquele arquivo, lá no teu computador interno, puxa links para que aquilo se complemente. E julgar tem que passar por aí, porque de certa forma você acaba sendo... você também é julgado. Sim, sim. Isso é verdade. Eu acho que essa é a pior parte. Exatamente, porque assim, por que ele julgou dessa forma? Sim. Então assim, você tem que ter um arsenal de informações e de formação bem maior, porque você precisa estar naquele posto. Exatamente. E ficar nesse local é um local difícil. Exatamente. Gente, a gente está falando sobre isso justamente porque o Jardel, ele é jurado do grupo especial de carnaval. Isso, né? Requisito Harmonia. Esse tem Requisito Harmonia, e você foi esse ano e ano passado também especial. Isso. Eu já estou 4 anos. 4 anos. Isso. Maravilha. Então é uma experiência muito interessante. Eu acho que julgar, eu tenho sido jurada também do Prêmio Sesga Rio, Prêmio Reverência de Teatro Musical, e julgar é uma arte dificílima. Uma coisa que é muito difícil em termos de criar os critérios de julgamento é o conceito do belo, correto, incorreto, bom e ruim. Eu já aboli da minha vida correto e incorreto. Já tirei. Eu aprendi com a técnica de Alexander que você deve achar que a coisa é adequada ou inadequada. Agora, certo, errado, vem da igreja, pecado ou não pecado, tô fora. Então eu aboli o certo e errado da minha vida e eu gosto de usar adequação, inadequação, porque a gente está falando de propriedade, né? Aquilo é próprio, né? O que você tem a falar sobre isso, a questão do belo, do bom, ruim? Olha, o que acontece? Isso é muito particular, né? Então, assim, quando até, voltando aqui ao assunto, quando me chamaram para estar no corpo de jurado, né, do carnaval, dentro da Requisito Harmonia, é uma coisa muito engraçada, né? Eu recebi esse convite e aí eu pensei, caramba, eu sou um músico erudito, né? Então, aí eu fiquei, nossa, músico erudito, tipo, eu não tenho samba no pé, sabe? Eu sou branco de olho. Eu sou branco de olho, sabe? Tem essa coisa, a familiaridade com o samba. Eu falei assim, caramba, como é que eu vou poder julgar isso? Aí eu até fiquei muito doido, tipo, eu comecei a ouvir samba enredo, comecei a ver vídeos de carnaval pra eu poder me inteirar, que é essa coisa, da situação, daquela linguagem estética específica, entendeu? E aí, quando você vai... Então, assim, eu tinha, antes disso, uma concepção do que é bom, do que é ruim, do que é belo, do que é feio. Aí você vai ter que mergulhar naquela linguagem. Tem uma grande variação disso, do que é bom ou ruim, o que é belo, o que é feio, para população, para a humanidade e individualmente, né? Então, quando a gente está nesse papel de jurado, né? Eu, no meu caso, adoto a seguinte política. Eu uso uma lente aberta, que eu vejo todo. Depois eu coloco uma lente fechada e vou vendo o detalhe, né? Ao mesmo tempo que eu vejo com lente aberta e lente fechada, eu me vejo em 3 ângulos de julgadora. Eu vejo o eu, a Mirna, porque a Mirna ri de tudo. Eu sou um perigo, porque eu sou claque, eu amo rir, então se o espetáculo tá me divertindo, eu vou rir. Eu não quero saber se eu tô julgando. E é ótimo ter você na plateia. Não, eu sei. Então, tem a Mirna, que é essa pessoa neutra, que se diverte muito. Tem a jurada, que vai olhar com a lente aberta e fechada, pegando os pontos dos critérios usados, que são as categorias a serem julgadas. E eu penso como plateia geral neutra, eu penso como essa plateia aqui ao meu redor está vendo esse espetáculo.
Óbvio que para dar um conceito de jurada, eu vou usar a persona jurada, tá? Mas eu levo em conta aquele espetáculo como um todo. Eu canso de ver espetáculos que eu amo, são incríveis, mas não são premiáveis, entendeu? Sim. E eles são incríveis no todo, eles funcionam muito bem para essa plateia geral neutra, que absorve aquilo com leveza. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando julga e quando, né? Porque o que funciona não é necessariamente o que é premiável, é que premiável tem um lugar, quase que uma norma, um manual, não é isso? Exatamente. Perfeito isso que você está falando, eu acho que é totalmente pertinente. Você tem o eu, você tem o jurado e você tem o senso comum, né? Senso comum, exatamente. E é engraçado porque o eu fica no meio do senso comum e do julgador, entendeu? É verdade. Porque como é que você equilibra as duas coisas? É difícil, porque são 3 variáveis e você é uma coisa só. Você falou uma coisa ótima, eu tô vendo, sabe aquele gráfico de interseção da matemática? Ah, sei. Você tem aquela bola assim, a bola do povo, a bola do jurado, aqui no meio tem um eu exprimido assim naquele espacinho. Assim, meu Deus, eu sou um povo dos dois. Saudade. Lembra daquelas figurinhas. Mas você falou essa imagem, eu amei dessa interseção. O nosso eu tá misturado. Nós temos um pouco do senso comum. A gente tem um pouco, porque a gente também gente se contagia com esse senso comum. Claro. Entendeu? Às vezes você fica mais perto do senso comum. Sim. E às vezes você pode se afastar desse senso comum e ir para um lado que é muito árido, que é o do julgador, do crítico, né? Na minha experiência no carnaval, é muito engraçado, porque é igual a futebol. Todo mundo sabe um pouco. Sim. Todo mundo tem uma opinião. Sim. Entendeu? Primeiro porque tem uma questão que é a competição. Tem uma competição. Sim. Tem também a coisa da história daquelas pessoas, né? Muitas pessoas são criadas dentro daquele universo da escola de samba. Eu queria saber de você na questão da imparcialidade. Então, na hora de fazer uma escolha, qual o critério e método que você usa? Como é para você como jurado? A gente tem primeiro um curso que a gente faz. Então, assim, todo ano a gente faz. A gente tem 2 reuniões em que a gente vai discutir algumas coisas que são normas. Então, assim, a gente recebe um manual do julgador, tudo direitinho, um livrinho lá. Mas ter um manual ajuda muito, não é? Ter um manual ajuda muito. Porque ajuda muito. No meu caso, a gente tem critérios muito subjetivos para julgar. Muito subjetivo. No teu caso. É muito subjetivo. Porque vai. É uma boa ideia ter um manual de conduta. Mas é até difícil. No teu caso é muito amplo. Porque não é uma estética única. Imagina, tem peças de todo tipo, todos os gêneros, todas as épocas. E você julga tudo. Mas agora eu tô só exclusivamente no reverência. Porque eu cheguei à conclusão que essa é a minha especialidade. E eu colaboro melhor naquilo que é a minha especialidade. Aí eu escolhi focar no teatro musical, que é a minha área, que é música, que é canto, que é teatro, dentro do teatro musical. Uma das coisas que eu também fiquei, eu aceitei o convite para ser jogador da harmonia, é porque também muitas pessoas não entendem o que é harmonia. Sim. Fala pra gente, o conceito de harmonia dentro do carnaval qual é? Então, a harmonia no carnaval é o canto. Ora, veja. Entendeu? Então as pessoas confundem. A harmonia é quando a escola desanda, tem um atraso da escola na avenida. Eu falei assim, não, isso é evolução, é outra coisa. Olha, não sabia, eu ia morrer sem saber. Gente, Jardel Maia é cultura, adoro. Quando você vai avaliar a harmonia, você tá vendo o canto. Aí, por exemplo, se a estrutura do samba, às vezes a tonalidade do samba não é interessante. Ou o samba fica muito gritado, ou então tem algumas regiões mais graves da melodia, você não entende. Sim. Se você não entende, você não ouve, aquele samba começa a perder o interesse. Então assim, aí
eu não tenho nada a ver com isso, porque isso é samba enredo, que é a composição. Sim. Mas eu tenho que pegar um pouquinho emprestado daquilo. Aquilo interferiu na sua área. interfere, Aquela escolha do samba enredo interfere na qualidade do seu julgamento. Entendi. Exatamente. Que interessante. A mesma coisa, por exemplo, a gente está vendo, eu tenho que ficar atento nos instrumentos de corda. Sim, por causa da afinação. Por causa da afinação, entendeu? Sim. Aí você tem que também justificar aquilo tudo. Porque, por exemplo, se você tem lá um violão que está fazendo muita baixaria, né? Baixaria no sentido. Isso gente, é bom. pausa para terminologia. A maior crise da humanidade está em definição de termos no planeta. Entendeu? Gente, isso me deixa. Pausa total, parênteses, isso me deixa louco. Um nome que você dá para uma coisa pode gerar inúmeros equívocos. Por exemplo, harmonia, um equívoco, e baixaria é um termo usado para tocar o baixo de violão, né? Isso. Chama baixaria porque de baixo. E a gente usa baixaria como um termo chulo. Então, é um problemão, terminologia. Continua, por favor. Na nossa linguagem, né? Isso. Né? E aí, por exemplo, se aquele violão estiver fazendo muita variação com aquele baixo ali, aquilo começa às vezes a conflitar com o canto. Sim. Né? Ou então, se aquilo ali tá um pouco desafinado, a gente tem que também opinar. Então, assim, é uma questão estética que eu tenho que pegar emprestado, né? E eu tenho que usar de conhecimento musical mesmo para poder avaliar. E de um ouvido especializado. E esse Exatamente. ouvido especializado você desenvolveu justamente estudando lírico, o erudito. Aí eu comecei a entender o convite. Entendi. Porque eu falei assim, caramba, eu não sou do samba, né? Como é que é isso? Aí quando eu vi os outros colegas que julgam harmonia, todos eles são ou pianistas ou professores de música. Então. Eles têm uma formação mesmo musical bem profunda para poder estar avaliando aquilo. Então assim, eu estou julgando o canto do puxador, a gente está julgando o canto da escola. Então assim, se as pessoas não sabem a letra ou não estão cantando, aquilo interfere na pontuação. Eu vou ter que penalizar aquela escola. Sim. Se é muita gente, né? Mas às vezes acontece de ter 2 alas, as pessoas não com a boca parada, a pessoa só está lá desfilando. Então 2 alas para uma escola é muita coisa. Então isso é penalizado também. Entendi. Você depois tem que justificar tintim por tintim o que está acontecendo. E eu sempre tento colocar a minha justificativa embasada. Você está fazendo assim, um laudo técnico especializado. Exato. Como se você fosse ensinar as pessoas a serem melhores para o ano que vem. Você já parou para pensar nisso sendo público, ficando no site? As escolas têm acesso a isso, podem melhorar a cada ano justamente por causa desses relatórios? Isso é fantástico. Mas o raciocínio é esse. E outra coisa que é interessante colocar, são 4 grupos de julgadores. Então tem quesito de harmonia no primeiro módulo, no segundo, no terceiro e no quarto ao longo da avenida. Então assim, são 4 jogadores de harmonia, 4 de fantasia, 4 de cada quesito é espalhado. Ou seja, as pessoas têm que manter o pique Exato. na avenida inteira. Senão eles só fazem um show ali naquela para aquele jurado e depois esquece. Então é distribuído ao longo da avenida. Isso é muito inteligente, isso é muito interessante. Entendeu? E aí, tipo, você tem às vezes o módulo 1, normalmente é o que mais tem de descompasso. Porque eles estão afinando o andamento do samba, se vai ser rápido, se vai não sei o quê. O módulo 4 é o que as pessoas menos cantam. E eles chegam cansados. Exatamente. Entendeu? Então assim, é essa tensão que eles começam a gente começa a colocar na justificativa. Sim. E, por exemplo, eu só posso julgar o canto quando o carro de som passa na frente do meu módulo. Ah, legal. Isso é bom saber. Porque não é possível você avaliar aquele todo, porque perde muito. Só que a harmonia, eu tenho que ficar prestando atenção no desfile inteiro. Porque eu tenho que ver se todo mundo tá cantando. Entendi. Ai, que interessante, Jardel. Ai, Jardel, que interessante. Eu amei saber isso tudo, eu não sabia nada disso. Acho que muita gente não sabia nada disso. Não, tem às vezes
não tem essa coisa tão explicada para o público, né? Verdade, para os espectadores. Ao mesmo tempo que é público, que vocês vão colocar tudo num site, não se discute, não se fala muito sobre isso. Eu quero fechar a nossa conversa deixando uma mensagem para as pessoas que me veio à mente aqui. Que quando a gente julga ou é julgado, né? A gente, ou quando a gente está aprendendo algo, a mente processa aquilo pode processar aquilo de uma maneira positiva ou negativa. Quando você recebe uma informação como essa que eles vão receber, isso a gente tem que dar o nome de feedback e não de crítica, não é? É um feedback maravilhoso para que você possa se utilizar daquelas informações e melhorar para a próxima vez. E eu quero deixar essa mensagem do Carnaval, do jurado Jardel Maia, para as pessoas que estudam, estão aprendendo algo novo, qualquer coisa nova. Se você tem uma sensação de que não consegue executar uma coisa que você está aprendendo, não tome aquilo como um fracasso. Aquilo é apenas um feedback para que você possa melhorar, evoluir, atingir um novo patamar no seu aprendizado e nunca desistir dos seus sonhos. Jardel, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no canal da Voz. Obrigado, eu que agradeço. Suas informações foram magníficas, eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessas informações. Adorei estar fazendo parte disso, eu acho que essa é uma iniciativa do estúdio ótima, tua ótima. Eu acho assim, ter esse canal colocando essas informações, eu acho que é mais uma enciclopédia que a gente tem aí online para a gente poder estar sempre olhando e estar sempre aprendendo. Obrigada, é uma honra ter você aqui. Então, gente, não esquece de curtir nosso canal, de curtir nossa fanpage Estúdio Vote, Voz Corpo Equilíbrio no Facebook. Vem conhecer a gente, nós temos todos os dados no nosso site www.estudiovocê.com.br. Esteja com a gente aqui no nosso canal sempre. Um beijo, obrigada. Gente, tem uma coisa ótima para contar para vocês. Eu consegui um apoio da loja Danke. Danke é obrigado em alemão. Eu fiquei tão impressionada com esse nome que passei a ser cliente da Danke. E a Danke está lá no Cita América, na loja 107L, no primeiro piso. E justamente onde está a nossa filial. Para quem não sabe, o Estúdio Vote tem a matriz aqui em Copacabana, na Avenida Princesa Isabel 323, sala 303 e 304. E a nossa filial Barra é no Cita América, sala 208C. Então venha nos visitar, visite o nosso site, tá bom? Até breve.